Bem-vindos a O Dissenso. A imagem da Sagrada Família Jesus, Maria e José é uma das mais queridas e centrais na tradição católica. Representa um ideal de amor, de fé, de unidade familiar, celebrado todos os anos no domingo a seguir ao Natal. Sem dúvida. É uma imagem que, para muitos, é quase autoevidente, a representação perfeita da santidade doméstica. Mas, como acontece com muitas imagens poderosas, a sua aparente simplicidade, esconde uma história complexa. E é essa história que queremos explorar. Exatamente. A questão que nos divide hoje é esta. A nossa concepção da Sagrada Família como um modelo intemporal de família nuclear proposto a todos os cristãos emana diretamente das narrativas bíblicas ou será que é, em grande parte, uma construção teológica e cultural mais tardia, desenvolvida para responder a propósitos específicos da Igreja numa determinada época? E eu defendo precisamente essa segunda via. Para mim, a imagem moderna e, popular da Sagrada Família é uma construção relativamente recente, que ganha a sua forma atual no final do século XIX, moldada por necessidades sociais e institucionais muito concretas. E eu vejo as coisas de uma perspectiva diferente. Para mim, a Sagrada Família é uma realidade teológica fundamentalmente enraizada nos Evangelhos, que oferece um modelo perene e universal de virtude, fé e amor para todas as famílias em todos os tempos. A minha posição é que a Sagrada Família não é uma abstração piedosa nem uma invenção posterior. É o contexto histórico e teológico que Deus escolheu para a encarnação. Os Evangelhos, especialmente os de Mateus e Lucas, mostram-nos uma família real, com desafios imensos e reais. A figura de José, por exemplo, é absolutamente crucial, como descreve a homilia do padre Shannon Pereira, ao ser instruído em sonhos a tomar o menino e a sua mãe. José torna-se o guardião do plano divino, o Salvador do Salvador. Ele protege, no fundo, a fragilidade de Deus feito homem. Comentários como os de Marie-Noël Tabut iluminam como esta família, na sua pobreza, na sua fuga para o Egito e na sua vida escondida em Nazaré, vive uma história divina na realidade mais banal da sua história humana. A vida deles não é um conto de fadas. É um testemunho de uma fé inabalável perante a adversidade, a perseguição, a incerteza. A própria liturgia, ao associar a família de Jesus a outras da Bíblia, como a de Ana e Elcaná, os pais de Samuel, reforça a ideia de que Deus age consistentemente através da estrutura familiar, fazendo dela o berço da história da salvação. Percebo perfeitamente essa leitura pastoral, mas não podemos ignorar o momento histórico em que ela se tornou proeminente e da forma como hoje a conhecemos. A devoção à Sagrada Família, como este trio nuclear idealizado, é surpreendentemente moderna. A festa litúrgica só foi instituída para toda a Igreja em 1893 pelo Papa Leão XIII. A académica Cécile van der Bellen de Agre demonstra de forma bastante convincente que, antes do século XIX, esta representação não tinha o caráter de evidência que tem hoje. Se olharmos para a iconografia anterior, frequentemente a cena do nascimento ou da infância de Jesus incluía outras figuras como Santa Ana, a mãe de Maria, o João Batista. A devoção era mais focada em Cristo individualmente ou na relação mãe-filho do que nesta dinâmica familiar tripartida. A ascensão da imagem da família nuclear de Nazaré coincide de forma muito clara com a exaltação do modelo da família burguesa na sociedade liberal do século XIX. Numa altura em que a Igreja perdia poder político, nomeadamente com a unificação de Itália e a perda dos Estados papais, ela teve de redefinir o seu campo de batalha. O controlo já não era sobre território, mas sobre a moralidade familiar, a educação dos filhos, a santidade do lar. A Sagrada Família tornou-se assim o emblema perfeito para esta nova estratégia, propondo um modelo familiar idealizado como um baluarte moral contra o secularismo. Vamos começar por um ponto que creio é consensual. Os Evangelhos são, na verdade, muito escassos em detalhes sobre a vida doméstica de Jesus. Temos apenas alguns vislumbres. Sim, nisso estamos de acordo. Não são biografias no sentido moderno, nem diários de família. O seu propósito é teológico. Anunciar quem é Jesus. E que a minha questão começa. Os episódios que temos, como a fuga para o Egito no Evangelho de Mateus, têm um propósito primordialmente cristológico.
O objetivo do evangelista não é dar-nos um tratado sobre a vida familiar em tempos de crise. O objetivo é apresentar Jesus como o novo Moisés, que também escapou a um massacre de crianças e veio do Egito. É o cumprimento da profecia de Oseias: do Egito chamei o meu filho. Como explica a própria Marie-Noëlle Tabu, que citaste, o foco não é a dinâmica familiar, mas sim a identidade messiânica de Jesus. A imagem de uma família modelo, com as suas virtudes domésticas de paciência e união, é uma camada de interpretação posterior que é projetada sobre estes textos. É uma leitura que extrai uma moral familiar de uma narrativa cujo objetivo original era, bem, outro. Mas essa distinção parece-me demasiado rígida. O facto de o propósito principal ser cristológico não invalida o poder da narrativa como modelo humano e familiar. A teologia não acontece num vácuo, ela encarna-se em vidas humanas. A obediência silenciosa e imediata de José aos sonhos, a sua prontidão para desarraigar a família e protegê-la, ou a atitude de Maria, que, como diz Lucas, guardava no seu coração todos estes acontecimentos e meditava neles. Isto não são pormenores irrelevantes. São lições profundas sobre virtudes essenciais para qualquer família que queira viver na fé. A escuta atenta a Deus, a confiança mesmo no meio da escuridão e a dedicação total ao outro. A família de Nazaré torna-se o primeiro santuário, o primeiro lugar onde o plano de Deus é protegido e nutrido. Portanto, o propósito pastoral não é uma camada artificial, está intrinsecamente ligado ao propósito cristológico. Como é que o Messias foi cuidado? Numa família. Isso é fundamental. Mas essa relevância pastoral que mencionas é precisamente o meu ponto. A Igreja não está simplesmente a descobrir uma verdade que sempre esteve lá, explícita. Está a selecionar ativamente um evento bíblico, a fuga, a vida em Nazaré, e a dar-lhe um peso e uma interpretação que talvez não tivessem originalmente para falar a uma era específica. Isso é uma reinterpretação estratégica. Se o modelo era tão central e evidente desde o início, por que é que a sua festa litúrgica é tão tardia, de 1893? Essa data não te parece significativa? A data é significativa, admito, mas não da forma que sugeres. A devoção popular à Sagrada Família é muito anterior ao reconhecimento litúrgico oficial. O que o Papa Leão XIII fez foi reconhecer e universalizar uma sensibilidade que já existia e que se tornara particularmente relevante. Toda a devoção responde a necessidades pastorais de uma determinada época. Isso não a torna inautêntica ou meramente estratégica, torna-a viva. O Padre Pereira nota que a história da Sagrada Família, com a sua experiência como refugiada, oferece esperança concreta às famílias de hoje que enfrentam deslocação e instabilidade. A Igreja não inventou a fuga para o Egito no século XIX, simplesmente realçou a sua profunda relevância para iluminar os desafios do seu tempo. O objetivo é, como afirma o Abbé Paul sobre o lecionário, tirar os frutos para os corações dos fiéis. É um desdobramento da revelação, não uma invenção. Mas esse desdobramento parece ser, na prática, uma construção muito deliberada. Pensemos na forma como a liturgia da festa é construída. A leitura do livro de Ben Sira sobre a honra devida aos pais é frequentemente usada. Marie-Noëlle Tabu, mais uma vez, explica que esse texto foi escrito numa altura, séculos antes de Cristo, em que os costumes estavam a mudar e a autoridade dos mais velhos era posta em causa. Certo. Ora, a Igreja recupera este texto e coloca-o na festa da Sagrada Família precisamente pela mesma razão. Para responder a uma ansiedade contemporânea sobre a desintegração dos laços familiares e da autoridade parental. Isto demonstra uma construção estratégica que reúne textos dísparos de contextos históricos completamente diferentes para criar uma norma coesa, um modelo que não existe de forma explícita e sistemática na Bíblia. É uma montagem, por mais bem intencionada que seja. Eu vejo essa ligação entre textos de uma forma radicalmente diferente. Não é uma montagem artificial. É a essência da hermenêutica da Igreja, que é revelar uma coerência mais profunda em toda a história da salvação. É uma leitura tipológica. Ao ler a história de Jesus à luz da de Samuel, outro menino consagrado a Deus pelos seus pais, Ana e Elcana, ou das exortações de Ben Sira, a Igreja não está a inventar, está a revelar um padrão consistente do valor que Deus atribui à família. A família é vista, desde o Antigo Testamento, como o primeiro lugar de transmissão de valores e da fé. A liturgia simplesmente conecta os pontos,
mostrando que o plano de Deus para a salvação está enraizado na realidade humana mais fundamental. Mas deixa-me devolver-te a questão. Ao chamar-lhe uma construção, não estás a esvaziar a possibilidade de o Espírito Santo guiar a Igreja a compreender as Escrituras de uma forma nova e relevante para cada tempo? Não será essa a natureza de uma tradição viva? Essa é uma excelente questão. Eu não diria que esvazia, mas que obriga a uma maior honestidade intelectual. Reconhecer a historicidade de uma doutrina ou devoção não é negá-la, é compreendê-la melhor. O Espírito Santo pode de facto guiar a Igreja, mas ele atua através de pessoas e de contextos históricos concretos. A promoção da Sagrada Família no final do século XIX serviu um propósito muito claro: fornecer um modelo católico de ordem, hierarquia e moralidade numa era de rápidas mudanças sociais, de industrialização, de crescente secularismo. Ao idealizar a família de Nazaré, a Igreja criou uma alegoria, como refere Van der Plen de Agra, para defender a sua visão da família pai trabalhador, mãe no lar, filho obediente, contra as novas ideias sobre o divórcio, o papel da mulher, a educação laica. Foi uma ferramenta para reafirmar a influência da Igreja na esfera privada, precisamente quando a perdia na esfera pública. Chamar isto guia do Espírito Santo não apaga a sua função sociopolítica muito terrena. Mas essa função não exclui a sua verdade teológica. A Igreja sempre respondeu aos sinais dos tempos. Quando a divindade de Cristo foi posta em causa, o Concílio de Niceia respondeu com uma formulação dogmática precisa. Quando a dignidade do trabalho foi ameaçada pela industrialização, Leão XIII respondeu com a Rerum Novarum. Da mesma forma, quando a família foi ameaçada pelo individualismo e pelo secularismo, a Igreja olhou para as Escrituras e levou o modelo da família de Nazaré. Não para criar uma alegoria política, mas para recordar uma verdade fundamental. A família é o santuário da vida e o primeiro lugar do encontro com Deus. A tua análise foca-se tanto no porquê histórico que parece esquecer o quê teológico. A família de Nazaré é o modelo não porque é burguesa, mas porque é teocêntrica. O seu centro não são as regras sociais, mas a vontade de Deus. É isso que a torna perene e radicalmente diferente de qualquer modelo puramente sociológico. Em resumo, para mim, a imagem popular da Sagrada Família, como um modelo familiar nuclear, é uma construção historicamente situada, ainda que espiritualmente poderosa para muitos. Nasceu de uma necessidade pastoral e institucional muito clara da Igreja do final do século XIX para reafirmar a sua relevância social, projetando um ideal contemporâneo sobre narrativas bíblicas cujo foco original era, como vimos, primariamente cristológico. Reconhecer isto não diminui o valor da família, mas permite uma compreensão mais rica e honesta da complexa interação entre doutrina, cultura e poder. E da minha parte, concluo que, independentemente da data de formalização da sua festa, os elementos que fazem da Sagrada Família um modelo de fé, amor e obediência a Deus estão solidamente ancorados nos Evangelhos. A tradição litúrgica e pastoral não inventou este significado, mas desdobrou-o e aprofundou-o ao longo dos séculos para responder às necessidades dos fiéis. A Sagrada Família continua a ser uma fonte de inspiração genuína e universal, não por ser um reflexo de uma época, mas porque mostra como o divino se manifesta e é cuidado na realidade cotidiana, por vezes banal, por vezes dramática, da vida humana. A nossa análise revela a complexidade por detrás de uma imagem que se tornou, para muitos, aparentemente simples e autoevidente. A questão fundamental, como vimos, não reside na existência histórica da família de Nazaré, mas nos motivos e métodos por detrás da construção da sua imagem como um ideal normativo para todas as famílias. E creio que fica claro que cada leitura, seja ela mais histórica ou mais teológica, é um diálogo entre o passado e o presente. Este diálogo, por sua vez, revela tanto sobre a profundidade inesgotável das Escrituras, como sobre as preocupações, as ansiedades e as esperanças das comunidades que as interpretam ao longo do tempo.